Todo fim de ano, sem exceção, as pessoas repetem o mesmo ritual. Luzes brilhando como se fossem símbolos de esperança. Músicas que você já ouviu 1000 vezes, e que, ainda assim, insistem em ser vendidas como novidade. Promessas recitadas com a mesma energia de sempre, e abandonadas no mesmo prazo de sempre. É um teatro. Um grande teatro emocional. E a plateia, somos nós. Não porque escolhemos participar, mas porque fomos treinados para entrar em cena sem questionar o roteiro. A sociedade te diz que esse é o momento mais mágico do ano. Mas o que há de mágico em gastar o que você não tem? Em sorrir quando não quer? Em repetir tradições que drenam seu tempo, sua energia e, aos poucos, sua dignidade? O que há de mágico em iniciar um novo ano carregando os mesmos hábitos, os mesmos medos, as mesmas dívidas, as mesmas ilusões? Ayn Rand diria que não há magia alguma, apenas moralidade distorcida. Um culto moderno ao sacrifício, travestido de fraternidade. Ela não teria medo de te perguntar: quantos desses rituais são realmente seus, e quantos você apenas herdou? Nos próximos minutos, você vai enxergar o que ninguém quer que você veja. O fim de ano não é sobre celebração. É sobre controle. E a mentira que você compra todo dezembro é a mesma mentira que te mantém preso o ano inteiro. A mentira de que você precisa se sacrificar para merecer felicidade. Mas como Rand alertou, o sacrifício de si mesmo não é virtude, é a renúncia ao valor mais importante que você possui, a própria vida. Prepare-se, porque quando você percebe o que realmente acontece nesse período, o encanto some e a lucidez começa. Existe uma verdade silenciosa que poucos ousam admitir. O fim de ano é o período em que o sistema mais lucra em cima da sua culpa. A culpa de não ter feito o suficiente. A culpa de não ser bom o bastante. A culpa de não ter conquistado tudo o que prometeu no ano passado. A culpa de sentir que precisa compensar. É essa culpa que abre sua carteira, que te empurra para lojas lotadas, que te convence a comprar presentes que não têm relação nenhuma com afeto, mas têm tudo a ver com obrigações inventadas. Ayn Rand chamaria isso de chantagem emocional institucionalizada. Você não compra porque quer. Você compra porque sente que deve. Você não participa porque deseja. Participa porque teme parecer frio, estranho, inadequado, desapegado. Você não celebra porque está feliz. Celebra porque não quer parecer infeliz. Esse é o truque. Te convencer de que felicidade é performance, e não consequência de uma vida vivida por valores autênticos. O sistema não vende produtos. Vende alívio temporário das emoções que ele mesmo produz. Vende a promessa de que, por algumas horas, você pode esquecer o incômodo de não viver a vida que quer. E por isso você gasta. Por isso você bebe. Por isso você exagera. Você chama de celebração. O sistema chama de oportunidade. E Ayn Rand chamaria pelo nome certo: parasitismo moral. Quando tudo à sua volta próspera, menos você. Em A Virtude do Egoísmo, Rand faz algo que poucas mentes tiveram coragem de fazer. Ela inverteu o moralismo dominante e afirmou algo proibido. Viver para si mesmo é moral. Viver em sacrifício constante é imoral. Essa frase, embora simples, implode o alicerce das festas de fim de ano. Porque a maior parte dos rituais de dezembro não são atos de celebração. São atos de renúncia. Renúncia do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia, da sua individualidade. O que você chama de tradição, Rand chamaria de pressão coletiva. E a pressão coletiva tem um objetivo claro: te transformar em alguém previsível. Afinal, um homem previsível é fácil de controlar. Um homem que segue o calendário sem questionar é fácil de manipular. Um homem que vive para o olhar alheio jamais será livre. E aqui está a grande provocação que Rand lançaria para você. Se você não é dono das suas escolhas, você é propriedade de quem decide por você. No fim de ano, milhões de pessoas entregam o controle da própria vida em bandeja. E chamam isso de espírito natalino. Existem dois tipos de pessoas no mundo: os protagonistas e os ecoadores. Os criadores de valor e os reprodutores de expectativas. Rand chamava esse segundo grupo de second-unders.
Os homens de segunda mão. Aqueles que não têm visão própria, que não têm princípios próprios, que não têm objetivos próprios. Não porque são incapazes, mas porque nunca foram treinados para pensar por si. Desde cedo, aprendemos a buscar aprovação. Aprendemos a agradar. Aprendemos a seguir o fluxo. Aprendemos a nos moldar ao que esperam de nós. E no fim do ano isso atinge o ápice. Você comparece onde não quer. Você compra o que não pode. Você finge o que não sente. Você repete tradições que não significam nada para você. Não porque acredita nelas, mas porque teme desapontar alguém. Rand dizia que o homem de segunda mão vive como um espelho, refletindo desejos dos outros, carregando pesos dos outros, obedecendo expectativas dos outros. E, ao fazer isso, ele perde o que há de mais essencial: o direito de ser causa da própria vida. No fim de ano, quase todo mundo vira coadjuvante. Mas você não percebe, porque te ensinaram que isso é normal. Este é o ponto onde milhares se identificam. O calendário vira, e as pessoas acreditam, mesmo que não admitam, que há algo mágico naquele momento. Como se a simples mudança de número fosse suficiente para alterar caráter, disciplina, hábitos e destino. Rand destruiria essa fantasia com uma única frase: a realidade não muda para se adaptar aos seus desejos. E, no entanto, todos fingem que muda. É por isso que a virada é acompanhada de euforia. A euforia é anestesia. Euforia é fuga. Euforia é ilusão. Você não pula 7 ondas. Pula a responsabilidade. Você não veste branco. Veste esperança vazia. Você não faz promessas. Você escreve desculpas antecipadas para dar a própria consciência. E o pior é que você sabe. Sabe que nada muda. Mas finge que sim para conseguir dormir um pouco melhor naquela noite. A sociedade te treinou para esperar que o calendário faça o que só você pode fazer. E enquanto você espera, ela lucra. As pessoas dizem que o ano novo é um recomeço. Mas elas não recomeçam, elas reiniciam o mesmo ciclo. Sempre com uma nova carga de expectativas irreais. E aqui entramos na parte mais cruel, e também na mais familiar. As listas gigantescas de metas. Todo final de dezembro, milhões de pessoas se sentam diante de agendas novinhas, cadernos caros, planês coloridos ou apps modernos de organização, e fazem exatamente a mesma coisa. Escrevem listas intermináveis de objetivos que não conseguem, e, no fundo, nem pretendem cumprir. Vou ler 50 livros. Vou emagrecer 15 quilos. Vou acordar às 5 da manhã todos os dias. Vou começar um negócio. Vou mudar completamente a minha vida. E se você reparar, todas essas metas têm uma coisa em comum. Elas não são metas, são fantasias. Não foram criadas com base na realidade, mas no alívio emocional momentâneo. Escrever essas listas não é planejamento. É anestesia. É uma forma de negar o desconforto de olhar para o próprio ano e perceber que pouco mudou. É um mecanismo emocional para evitar encarar que hábitos não se transformam com tinta e papel. Ayn Rand teria um nome para isso. Evasão, a recusa em reconhecer a realidade porque ela é desconfortável demais. Evasão é quando você cria uma versão fictícia de si mesmo, para não enfrentar quem você realmente é hoje. As listas gigantes não são uma promessa de mudança. São uma forma elegante de mentir para si mesmo. Você escreve o que gostaria que fosse, porque não suporta admitir o que ainda não é. E o sistema sabe disso. Sabe tão bem que construiu uma indústria inteira sobre essa dor invisível. Aplicativos de produtividade, cursos de nova vida, academias que faturam milhões em planos anuais abandonados na segunda semana, livros de autoajuda que vendem esperança, mas não vendem responsabilidade. Todos se aproveitam do mesmo mecanismo psicológico. A crença infantil de que prometer é o mesmo que agir. Mas como Rand disse, desejos não substituem ação. E promessas não substituem esforço. A verdade é cruel, mas libertadora. A maioria das metas que você escreve no fim do ano já nasce morta. Não porque você é incapaz, mas porque nunca houve intenção genuína de cumpri-las.
O propósito oculto das metas impossíveis não é transformar, é aliviar. Você as escreve para sentir, por alguns minutos, que está no controle, que agora vai, que o próximo ano será diferente. Mas não será, porque nada, absolutamente nada, muda sem a prática diária. E prática não é algo que acontece quando dá, é algo que acontece mesmo quando não dá. O homem que vive de listas vive de ilusões. E, como Rand escreveu, ilusão é a moeda daqueles que recusam a realidade. E aí entra a parte mais trágica. Quando você falha, e falha de novo, não culpa o método, não culpa o ritual, não culpa o sistema. Você se culpa. Você diz que não tem força de vontade, que não nasceu disciplinado, que não presta, que nunca cumpre nada. E essa culpa gera mais dor. E essa dor gera mais consumo. E esse consumo gera mais culpa. E esse ciclo vira exatamente o que mantém o sistema funcionando. É genial. É doentio. Mas Rand iria além. Ela te perguntaria algo que nenhuma campanha de fim de ano tem coragem de perguntar. Você realmente quer essas metas? Ou você só quer parecer alguém que quer essas metas? Essa pergunta mata a ilusão e revela uma verdade desconfortável. Muita coisa que você escreve em dezembro não é sua. É emprestada do que a sociedade valoriza. Você coloca metas porque parecem certas, não porque fazem sentido para a sua vida. Não é à toa que as pessoas imprimem metas como se fossem uniformes sociais. Ganhar mais dinheiro. Corpo perfeito. Viajar muito. Ter um relacionamento melhor. Ser mais produtivo. Nenhuma dessas metas é ruim, mas nenhuma delas significa nada se não estiver alinhada com seus valores reais. E é aqui que Ayn Rand traz uma reflexão poderosa. No coração do egoísmo racional está a necessidade de definir valores próprios, e não copiar os valores do coletivo. Porque quando você vive metas que não são suas, você não falha, você se trai. E essa traição interna, repetida todos os anos, é o que corrói sua autoestima, destrói sua clareza, e te deixa preso na sensação eterna de estar sempre começando de novo. Não é que você não progrediu, é que você caminhou para direções que nunca foram suas. E essa consciência dói. Por isso o fim de ano é tão barulhento. Barulho distrai. Barulho entorpece. Barulho impede o pensamento crítico. Mas o silêncio é perigoso, porque no silêncio é impossível mentir. E Rand sabia disso quando escreveu que a integridade exige uma escolha simples e brutal: pensar ou evitar pensar. A maioria evita. Você talvez tenha evitado, mas se chegou até aqui, está pensando. E pensar muda tudo. O próximo passo é encarar o que está por trás desse ciclo anual de frustração. Um código moral que você absorveu sem perceber. Um código que diz que viver para si é errado, que desejar o que é seu é egoísmo, que proteger sua energia é falta de amor, que recusar tradições é rebeldia, que escolher sua própria direção é arrogância. Esse é o código moral que governa dezembro, e que governa sua culpa. Ayn Rand dedicou sua vida a destruir esse código, e a substituí-lo por outro, radical, corajoso, libertador. A moralidade do indivíduo, a moralidade da razão, a moralidade do propósito, a moralidade de viver por valores próprios, e não impostos. E é justamente isso que o fim de ano tenta roubar de você: seu poder de decidir. A cada tradição forçada, a cada ritual automático, a cada consumo emocional, você abre mão de um pedaço da sua autonomia. E a autonomia não volta fácil. Por isso, entender esse ciclo não é um detalhe, é um divisor de águas. Quando você vê o mecanismo, a magia acaba. E quando a magia acaba, o controle retorna. Existe um preço silencioso que quase ninguém percebe, porque ele não aparece na fatura do cartão, não aparece no extrato bancário, não aparece nas fotos da noite de Réveillon, mas aparece no espelho, aparece na alma, aparece na forma como você caminha pela vida. É o preço de trair a si mesmo. Ayn Rand dizia que a pior corrupção não é aquela que um homem comete contra outros,
É a corrupção que ele comete contra seus próprios valores. E o fim de ano é o período onde essa traição se repete com mais força. Você sorri quando não quer sorrir. Você abraça quando não quer abraçar. Você gasta quando não quer gastar. Você participa quando não quer participar. Você diz sim quando seu corpo inteiro implora por um não. Não porque você é generoso, mas porque tem medo. Medo de desapontar. Medo de parecer frio. Medo de destoar do rebanho. E cada vez que faz isso, um pedaço da sua integridade se desfaz. Rand tinha uma frase brutal. Aquele que mente para si mesmo se torna incapaz de reconhecer a verdade quando ela aparece. Quando você se acostuma a se trair em pequenas coisas, perde a força para se defender nas grandes. E a sociedade sabe disso. Afinal, um homem que se trai aceita tudo. Aceita condições ruins. Aceita relações desgastantes. Aceita trabalho que detesta. Aceita humilhações pequenas. Aceita viver aquém da própria capacidade. A pessoa que se trai no fim do ano se acostuma a se trair o ano inteiro. E o mais trágico é que essa traição costuma vir mascarada de bondade. Mas Rand desmascara isso. O altruísmo exige que você viva para os outros e que considere moral renunciar ao próprio bem-estar. Perceba a perversidade disso. Quando você faz algo contra si, te aplaudem. Quando você se sacrifica, te elogiam. Quando você se anula, dizem que você é uma boa pessoa. O preço? Você desaparece. Sua identidade evapora. Seu senso de valor próprio se dissolve. É assim que nascem vidas inteiras de mediocridade. Não de falhas gigantes, mas de pequenas traições repetidas silenciosamente por anos. O fim de ano é apenas uma vitrine dessas pequenas mortes internas. Pense nos últimos 10 anos da sua vida. Quantas vezes você quis passar dezembro em paz, mas se obrigou a viajar, participar, colaborar, sorrir? Quantas vezes quis economizar, mas cedeu à pressão? Quantas vezes quis silêncio, mas se afogou em barulho? Quantas vezes quis descanso, mas foi engolido pelo caos? Esses momentos parecem pequenos, mas suas consequências não são. Eles acumulam. Eles drenam. Eles moldam seu caráter. A traição de si mesmo é cumulativa. E quanto mais você traz seus valores, menos você sabe quem é. Rand dizia que o homem que vive em contradição constante acaba acreditando que ele próprio é a contradição. É por isso que tanta gente entra janeiro completamente perdida. Não é cansaço. Não é ressaca. Não é só dívida. É a sensação visceral de estar vivendo uma vida que não escolheu. Aqui entramos em outro ponto que as pessoas não aceitam facilmente. Dizer não é moral. Não um não agressivo, orgulhoso ou defensivo, mas um não íntegro. Um não dito por alguém que sabe o valor da própria energia. Por alguém que reconhece que o tempo é limitado. Por alguém que entende que o dinheiro não cai do céu. Por alguém que não está disposto a viver como uma sombra apenas para agradar plateias vazias. Rand dizia: para dizer sim ao que importa, você precisa dizer não ao que destrói. E o fim de ano destrói muito mais do que você imagina. A destruição não vem só da comida, do álcool, da bagunça, das viagens caras. A destruição vem do aprendizado psicológico que esse período reforça. Que você tem que se encaixar. Que você deve se sacrificar. Que você tem que fazer parte. Que você precisa agradar. Que suas necessidades importam menos. Que suas escolhas são egoístas. Que suas vontades pessoais são secundárias. Esse é o tipo de moralidade que corrói sua espinha dorsal. Por isso o ato mais revolucionário que alguém pode fazer no fim do ano não é fugir das festas. Não é se isolar. Não é virar um cínico. É simplesmente isso. Escolher conscientemente. Dizer não quando não quer. Dizer sim quando faz sentido. Proteger o seu dinheiro. Proteger o seu tempo. Proteger a sua mente. Proteger o seu corpo. Proteger a sua direção. E aceitar, com calma, que algumas pessoas vão estranhar, porque o mundo se acostumou a te ver obedecendo. Quando você rompe o script, você deixa de ser previsível. E, portanto, deixa de ser controlável.
O mundo não gosta de pessoas que pensam. Mas como Rand alertou, pensar é o ato mais radical que um ser humano pode cometer. Agora chegamos na parte mais prática, e também mais poderosa. Se você aplicasse a virtude do egoísmo ao fim do ano, sua vida mudaria de forma dramática. Porque Rand não defende o egoísmo como capricho. Ela defende o egoísmo como princípio moral. E moralidade, para ela, tem uma regra simples. O que fortalece sua vida é moral. O que enfraquece sua vida é imoral. Ponto. Sem sentimentalismo. Sem chantagem emocional. Sem drama familiar. Sem pressão coletiva. Pergunte-se: essa tradição fortalece minha vida? Essa compra fortalece meu futuro? Essa festa fortalece minha energia? Esse gasto fortalece meus valores? Essa presença fortalece minha integridade? Se a resposta for não, então você não está celebrando. Está se traindo. E Rand dizia: o mal não requer força, requer submissão. Quando você age contra si para agradar outros, você se submete. E o preço de se submeter é sempre mais alto do que parece. Mas quando você toma decisões guiadas por razão, propósito e valores, algo extraordinário acontece. Seu dinheiro dura. Sua energia sobe. Sua mente clareia. Sua autoestima cresce. Sua vida anda. E você finalmente percebe que não precisa do fim do ano para se sentir vivo. Precisa apenas de coerência. O egoísmo racional é isso. Coerência moral aplicada à vida real. E dezembro, para quem vive assim, deixa de ser um período de desgaste e se torna um período de direção. Existe um ponto em que tudo isso se conecta. Um ponto onde luzes, tradições, consumo, culpa, metas, frustrações e expectativas convergem para uma única conclusão. Você não vive o seu fim de ano. Você interpreta o fim de ano que escreveram para você. E a verdade mais brutal é que o sistema não precisa te obrigar. Não precisa te vigiar. Não precisa te controlar abertamente. Ele só precisa que você siga dormindo. Que continue reagindo. Que continue obedecendo. Que continue acreditando que é assim mesmo. Porque enquanto você repete o que todo mundo faz, você não tem tempo, nem energia, nem clareza para perceber o que está perdendo. Ayn Rand chamou isso de vida por delegação. Você delega sua vontade. Delem a seus valores. Delem a seus desejos. Delem as suas escolhas. Delem ao próprio destino. E no fim, o que sobra de você? A maior mentira do fim de ano não é a ceia, nem as luzes, nem os presentes. É a crença infantil de que todo mundo faz. E por isso, você também deve fazer. Mas Rand escreveu algo devastador. A menor minoria do mundo é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se chamar defensores das minorias. E isso vale para você também. Quando você nega seus próprios direitos internos, o direito de descansar, de recusar, de economizar, de se proteger, de escolher, você não está sendo bondoso. Está sendo cúmplice da sua própria escravidão emocional. Olhe ao redor no dia 2 de janeiro. Pessoas cansadas. Famílias endividadas. Corpos esgotados. Consciências culpadas. Metas fantasiosas abandonadas. Tristeza disfarçada de motivação. É nisso que o fim de ano se transformou. Um ciclo de desgaste que se repete sem questionamento. Mas precisa continuar assim? Claro que não. O indivíduo lúcido, aquele que Rand chamaria de self-made soul, não espera milagres do calendário. Não espera a aprovação do coletivo. Não busca a simpatia da multidão. Ele faz algo infinitamente mais difícil. Assume a responsabilidade radical pela própria vida. E responsabilidade não começa em janeiro. Começa agora. Começa quando você decide que não vai mais viver no automático. Que não vai se sacrificar para manter tradições que não significam nada. Que não vai desperdiçar energia com pessoas que drenam mais do que somam. Que não vai comprar ilusões embaladas com glitter. Porque a verdadeira celebração não está no barulho. Está no silêncio da consciência íntegra. A verdadeira alegria não está nas expectativas dos outros.
Está na construção diária dos seus próprios valores. O verdadeiro ano novo não acontece quando o relógio vira. Acontece quando você vira alguém que escolhe. Rand diria: a pergunta não é quem vai me permitir. A pergunta é quem vai me impedir. E a resposta é simples. Ninguém pode te impedir, exceto você mesmo. O mundo teme o indivíduo que pensa. O sistema teme o indivíduo que escolhe. A tradição teme o indivíduo que questiona. E todo mecanismo de controle teme o indivíduo que acorda. Por isso, se você chegou até aqui, algo importante já aconteceu. Você não está mais dormindo. Você está acordando. A ilusão perde força quando é vista de perto. E o ciclo perde poder quando alguém decide sair da roda. O hamster não destrói a engrenagem. Ele simplesmente para de correr. É assim que a mudança começa. Em silêncio. Sem fogos. Sem música. Sem desejo na mão. Sem lista fantasiosa. Sem ritual pronto. A mudança começa com uma decisão íntima e poderosa. Eu não compro mais essa mentira. Esse é o verdadeiro início do seu ano. Não quando o calendário manda. Quando você decide. Agora é sua vez. Se esse vídeo te despertou, se algo dentro de você ficou inquieto, se você enxergou que estava vivendo no automático, comente agora. Eu não compro mais essa mentira. E continue esse caminho. Não porque o mundo espera algo de você, mas porque você finalmente espera algo de si.